Valeu, Isis, muito obrigado, boa noite. Daqui para frente a gente toca o barco com as principais notícias do estado do Ceará aqui no Jornal da Cidade. Boa noite para você que está em casa, boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre, boa noite a todos. O Jornal da Cidade começa com um alerta. O golpe das intimações falsas tem feito muitas vítimas no estado. A cobrança judicial chega até a pessoa que se sente pressionada para pagar uma dívida e acaba caindo. Mas a gente faz esse alerta, pendências desse tipo só podem ser pagas em cartório. Uma nova fraude que simula cobranças extrajudiciais e já prejudicou muitos brasileiros. Apesar da frequência nos últimos tempos, ainda tem pessoas que desconhecem o crime. Nunca ouvi falar. Não, nunca ouvi falar. As falsas notificações geralmente chegam em nome de uma empresa. O golpista ele liga para um telefone do cidadão, de um suposto devedor ou não, e faz uma determinada pressão nessa pessoa, dizendo que a cobrança vai para protesto, que a cobrança vai para as vias judiciais, etc. O que facilita esse tipo de crime é o vazamento de dados no Brasil. Quando os criminosos têm acesso a um grande número de informações das vítimas, é muito mais fácil criar boletos com dados bem próximos à realidade. Antigamente, o que eles faziam? Eles conseguiam interceptar cartas que eram encaminhadas para as casas das pessoas com boletos bancários e eles trocavam esses boletos bancários verdadeiros por boletos bancários fraudados. Geralmente eles têm um banco de dados e eles têm um conhecimento que aquela pessoa tem uma dívida em algum local e aí mandam esses boletos dizendo que são no cartório e se não for feito o pagamento, o nome dele vai ser sujo, ele vai ser cobrado judicialmente e também oferecendo desconto para o pagamento, né, desses boletos. Nos últimos 2 meses, delegacias do estado passaram a receber um maior número de denúncias de pessoas que sofreram o golpe. Mas há maneiras de escapar dos bandidos. É importante que você pegue o nome do cartório e coloque na internet para saber se esse cartório existe. Se o cartório não existir, você já sabe que se trata de um golpe. Caso o cartório exista, vá pessoalmente até o cartório para saber se aquele boleto é do cartório. Evite ligar para o número que está naquela correspondência ou ir ao endereço que está naquela correspondência, porque também serão endereços e números falsos. É através desse cartório onde vige a atribuição, a competência para efetuar esse tipo de cobrança. Se vier uma cobrança de um outro estado, com um outro número de DDD, pode ter certeza absoluta que é uma fraude. A pena para este tipo de crime pode chegar a 8 anos de prisão. O crime de estelionato, a pena é de 1 a 5 anos, pode ter o aumento se for realmente praticado por via virtual, né, de forma virtual, que pode chegar até 8 anos da pena máxima desse crime. Sempre desconfie. E veja agora os outros destaques da edição de hoje. Frecheirinha, a terceira cidade do Ceará, ficar sem combustível nos postos e transporte de pacientes é suspenso. PSB oficializa apoio ao PDT e Roberto Cláudio diz que ficou surpreso com desfiliação de Isolda Sela. Mulher acusada de homicídio no Ceará é presa em casa de prostituição no Piauí. E você vai saber como é o soldadinho do Araripe e por que ele recebeu uma doação volumosa da modelo Gisele Bündchen. Esse é o Jornal da Cidade desta quarta-feira, que já está no ar. Depois de Cruz e Jijoca de Jericoacoara, está faltando combustível em Frecheirinha, outra cidade do litoral oeste do Ceará. Os 5 postos da cidade já não têm gasolina e etanol há 5 dias. E até o transporte de pacientes para tratamento em outros municípios foi suspenso. As informações com Jonas Deisson. Clientes que procuravam os estabelecimentos nesta quarta-feira encontraram as bombas sem uso. Segundo proprietários dos estabelecimentos, a situação ocorre na cidade há 5 dias. Em nota, o município de Frecheirinha informou que o governo municipal da cidade vem a público informar que alguns dos serviços de transporte estão sendo prejudicados devido à falta de combustível, gasolina e etanol no município. Salientamos dessa forma que a Secretaria de Saúde estará agendando os pacientes que estão com consultas marcadas em Sobral ou Camusim para irem às vans ou de micro-ônibus, informou a Prefeitura
da cidade. Já os pacientes que precisam ir para Fortaleza terão que aguardar até a normalização do abastecimento de combustível, segundo o órgão municipal. Além da cidade de Frecheirinha, também houve registro de falta de combustíveis nas cidades de Jijoca de Jericoacoara e Cruz, que fica aqui no nosso litoral oeste do estado. O Ministério do Trabalho e Previdência já começou a receber os dados dos taxistas que irão receber o benefício emergencial de R$ 1.000 por 6 meses. Mais um auxílio criado pela polêmica PEC Kamikaze. Carlos Henrique Costa está aqui no nosso telão, ao vivo, vai nos falar que não é preciso, né, Carlos, que esses profissionais procurem alguma instituição para fazer o cadastro, para fazer a inscrição. Não é bem assim. Boa noite para você. Tudo bem, Bianca? Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Exatamente. Os taxistas, eles não precisam procurar nenhuma instituição, não precisam procurar ninguém, porque a prefeitura já vai fazer isso por si só, né? As prefeituras, os órgãos responsáveis por gerir os taxistas, assim como o governo do Distrito Federal, tem até o dia 31 de julho para enviar esses dados ao Ministério do Trabalho e, obviamente, encerrando esse primeiro prazo, o sistema fecha e a partir do dia 5 de agosto ele abre novamente caso as prefeituras não consigam realizar esse cadastro. Claro que os taxistas só serão contemplados na segunda fase do pagamento, né? Nessa primeira fase serão contemplados os caminhoneiros, os taxistas só vão receber esse benefício a partir do dia 30 de agosto. Então, o Ministério orienta que se esses profissionais tiverem alguma dúvida, procurem diretamente a prefeitura, o órgão responsável por gerir a sua função, né? É importante salientar que os taxistas precisam estar legalmente cadastrados junto às gestões municipais. Volto com vocês no estúdio. Ok, Carlos, obrigado. E os motociclistas de Fortaleza receberam hoje antenas corta-pipas distribuídas pela AMC. Uma forma a mais de cuidar da segurança de quem anda sobre duas rodas no trânsito da capital. No ano passado, quase metade das mortes em acidentes na cidade foi de motociclistas. Na ação educativa da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, agentes da AMC distribuíram antenas para aumentar a segurança de quem trafega de moto pelas ruas da cidade. Esse equipamento ajuda a reduzir os acidentes causados por fios de pipas que podem levar os condutores à morte. Essa ação é a ação que a gente já realiza com uma certa regularidade, principalmente nesse período de ventos, que ele é um equipamento que ele não é obrigatório para as motos em gerais. É obrigatório apenas para o profissional, que é no caso o mototaxista, mas é um equipamento barato que pode ser a diferença até na ocorrência de um sinistro desse. O equipamento é instalado pelos próprios agentes. Durante a abordagem, eles também passam orientações sobre como trafegar de forma mais segura. Os motociclistas aprovam a ação. A gente já vê os meninos, né, principalmente soltando raia, e isso pode causar um acidente, principalmente para a gente que é motociclista, né? Então é uma ação muito importante da AMC. Para quem trabalha usando a moto, contar com equipamento é fundamental. Por conta aí na população aí que está muito arraia, muita pipa, nesse período de férias, né, muito vento. E isso é um bem que estão fazendo para a gente, né? Prevenindo nossa vida e a dos passageiros também. A gente corre o risco a qualquer momento de muitas coisas, né? Acidente, agora linhas de arraia, de coisa. Isso tudo melhora para a gente, né? No dia a dia. Nos últimos 7 anos, Fortaleza vem apresentando queda na quantidade de mortes no trânsito. Mesmo assim, os motociclistas ainda são os mais vulneráveis. O Instituto Dr. José Frota atendeu de janeiro a junho deste ano 4.355 casos de pacientes envolvidos em acidentes de moto. A maior parte é do interior do estado, com 56% das ocorrências. E muitas vezes os acidentes podem ser prevenidos. É muito importante enfatizar aqui a necessidade do uso do capacete, uso de cotoveleiras, uso de joelheiras e uso principalmente de calçados. As fraturas do pé, para vocês terem ideia, é a segunda lesão mais comum em acidentes motociclistas. E o uso simples de um calçado com um pouco mais de resistência iria prevenir esse tipo de lesão. Em 78% dos casos, as vítimas são do sexo masculino e têm idades entre 20 e 39 anos. O homem talvez tenha essa forma de trabalhar que usa mais a moto como meio de locomoção e deslocamento, e com certeza essa é decorrente disso, esse aumento da prevalência no sexo masculino.
Casos de acidentes com cortes causados por linhas com cerol não costumam ser recorrentes no IJF, mas quando acontecem, a chance de sobrevivência da vítima é pequena. Muito importante, assim, a direção preventiva por parte do motociclista, é muito importante que ele tenha essa atitude, já que ele dentro do acidente de trânsito, ele é um meio pequeno em relação aos carros, aos ônibus, então é importante que ele tenha essa direção preventiva. O Rodrigo tem habilitação para motocicleta há 7 anos, mas se descuidou por estar próximo de casa e saiu sem capacete. Acabou se envolvendo em um acidente e que, por pouco, não deixou sequelas graves. O médico me falou que eu tinha criado algum sangue, né, no cérebro devido à pancada e tinha dado um afundamento na parte da região da cabeça. Graças a Deus, a circulação do sangue, se removeu esse sangue todo que estava no cérebro. E o que eu digo para vocês, andem de capacete, porque se eu tivesse de capacete, hoje eu não estaria aqui. Fundamental, super importante usar sempre o capacete e afivelar, viu? E a MC também distribuiu placas refletivas para as bikes. Esse equipamento é importante para que os motoristas enxerguem quem está pedalando nas ruas da cidade à noite. É segurança. Basta o ciclista ir a um ponto de apoio da ciclofaixa de lazer aos domingos. Tem na Cidade da Criança, no centro, no Parque Raquel de Queiroz, no Presidente Kennedy, sempre a partir das 8 da manhã. E só reforçando, é de graça. Olha, o Procon Fortaleza recebeu a resposta da Fraport sobre a cobrança de taxa para os motoristas que pararem no meio-fio do aeroporto de Fortaleza, R$ 20 a cada 10 minutos. Mas será que a justificativa convenceu o órgão de defesa do consumidor? Mônica Damasceno, conta pra gente. Boa noite pra você. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite também a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Não convenceu, Bianca, e foi justamente por isso que o Procon entrou na tarde de hoje com uma ação civil pública contra a Fraport, que é a empresa que administra o Aeroporto Internacional aqui de Fortaleza. O Procon entendeu que a justificativa da Fraport era frágil, pediu ao Poder Judiciário que esse valor de R$ 20 ele fosse suspenso, essa decisão fosse suspensa e que também as obras fossem paralisadas. A Fraport tinha enviado em nota para o Procon dizendo que essa decisão era para uma organização aqui do local, mas o Procon questionou: para se fazer uma organização, para se ter essa organização, é preciso cobrar? A Fraport também informou que outros aeroportos do país teve essa mesma decisão de cobrar para estar na área de embarque e desembarque. Os motoristas por aqui comentam a revolta dessa decisão de cobrar R$ 20 para quem ultrapassar o tempo limite de 10 minutos. Lembrando que aqui essa via, onde as cancelas já estão instaladas, mas ainda não estão funcionando, é uma via de acesso dos fortalezenses há muito tempo, tanto por transporte individual quanto por transporte público. O Procon, inclusive, ressaltou isso. Ressaltou também que a Fraport não poderia apenas chegar e taxar agora a permanência dos motoristas no local. O Procon segue acompanhando os desdobramentos e eu volto com vocês, Bianca e Alexandre. Ok, Mônica, obrigado. Cobrar até que vai. Agora, R$ 20 a cada 10 minutos é um pouquinho demais, não é? E polêmica à parte, o aeroporto de Fortaleza voltou a ser atração hoje, com o retorno do avião-baleia. O cargueiro Airbus Beluga ST entregou a encomenda, um helicóptero de luxo, em São Paulo e voltou para um pit stop no Pinto Martins. Daqui, seguiu para Dakar, no Senegal. A aeronave é conhecida mundialmente pelo formato exótico, que, como você está vendo aí, se assemelha a uma baleia beluga. No domingo, quando pousou a primeira vez na América Latina, aqui em solo cearense, o Airbus levou dezenas de curiosos a uma área próxima à pista de cargas do aeroporto. Para garantir boas fotos, um grupo subiu em uma escada antiga que acabou caindo, mas ainda bem, não houve feridos. Ainda hoje você vai ver. Polícia prende em prostíbulo de Teresina uma mulher acusada de homicídio no Ceará. E já no próximo bloco, candidato ao governo pelo PDT, Roberto Cláudio, diz estar surpreso com desfiliação de Isolda Sela. Oi, gente!
gente, de segunda a sexta o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Meu povo lindo, neste domingo, Riquezas do Ceará vai mostrar para você as riquezas do sertão de Sobral. Histórias de vaqueiro, produção de chapéu de palha aqui em Pacujá, riquezas do açude de Araras em toda a região e um forrozinho gostoso em Varjota. É neste domingo, às 10 da manhã, aqui na nossa TV Cidade. Chama, Brasil! Riquezas do Ceará. Oferecimento. Ceará. Descubra essa alegria. Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. JC de volta com futebol. E como a gente adiantou por aqui ontem, o Ceará vai ter a semana inteira de treinos. Por outro lado, vem uma maratona. Tantos jogos, serão 5 partidas em 15 dias. Uma semana. Desde que Marquinhos Santos chegou ao Ceará há um mês, ele não teve essa uma semana? Louco, não? Eu creio que o professor também vai procurar trabalhar, né? Porque precisamos encaixar algumas coisas que está faltando para poder a gente corrigir e não acontecer mais. Se bem que depois dessa breve e necessária pausa para treinamentos e recuperação, o Ceará vai ter 5 jogos em 15 dias. Numa rápida média, que dá para fazer por regra de 3, dá para chegar ao número de um jogo a cada 3 dias. É uma maratona que não dá tempo nem de respirar. O primeiro adversário dessa maratona de jogos do Ceará é o Palmeiras. Se bem que, ao terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Vovô conquistou 24 pontos, os mesmos da temporada passada, com 50% de chances de chegar, quem sabe, a uma Sul-Americana no ano que vem. Se bem que se deseja realmente repetir a temporada passada ou até conquistar algo a mais, como uma vaga na Libertadores, o Alvinegro de Porangabuçu precisa repetir o resultado da primeira partida do Campeonato Brasileiro, quando bateu o Verdão em pleno Allianz Parque. Só que desta vez, os 3 pontos podem ser conquistados diante do torcedor. Eu creio que a gente vai procurar entender bem o que ele vai passar para esse jogo, fazer bons treinos, né, até sábado para poder a gente buscar essa vitória contra o Palmeiras. Depois do Palmeiras, o Ceará tem o São Paulo na quarta no Morumbi pela Copa Sul-Americana. O Botafogo no Engenhão no sábado seguinte pelo Brasileiro, o São Paulo pela Sula na quarta posterior no Castelão e um clássico no domingo seguinte, dia 14, novamente pelo Campeonato Brasileiro. Se bem que depois de uma pausa dessa, não dá nem para esperar muito não, né? Afinal, se o clube deseja conquistar algo a mais nessa temporada, precisa jogar. E o torcedor, claro, apoiar. Vai começar a festa. Eu sou Ceará. Olá, boa noite para todo mundo. O abismo em que se meteu Fortaleza, a tal zona de rebaixamento, fica cada vez mais profundo.
Agora, a distância para sair do limbo da Série A é de 7 pontos. Isso aconteceu porque o Coritiba venceu a equipe do Cuiabá por 1-0 no jogo que finalizou a 19ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, a pressão só aumenta para cima do time do técnico Juan Pablo Vojvoda. Com 15 pontos e em 20º lugar, o Leão viu a configuração da tabela mudar após o resultado no estádio Couto Pereira. A brincadeira ficou assim: o Coritiba saiu do Z4 e empurrou o Cuiabá para lá. Dessa forma, o Avaí é agora o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Com 21 pontos, portanto, o Fortaleza necessita dos tais 7 pontos, porque igualando a pontuação dos adversários, ficaria atrás do time catarinense ou ainda do América Mineiro pelo número de vitórias. Bom, a partir deste domingo, o Fortaleza tem mais um capítulo dos 19 que faltam para acabar o Brasileirão. O Leão vai ter aí um confronto direto contra o Cuiabá na Arena Pantanal a partir das 6 horas da noite. Mas antes disso, o Leão também entra em campo pela Copa do Brasil contra o Fluminense. O jogo de ida pela fase de quartas de final é nesta quinta-feira, 8h30 da noite, aqui no Castelão. Meus amigos, a vida do Fortaleza não está nada fácil. Onde tudo está bem mais calmo é em Porangabuçu. O técnico Marquinhos Santos tem até sábado para ajustar o time do Ceará, que vai encarar o Palmeiras aqui na Arena Castelão a partir das 4h30 da tarde. Aliás, o confronto contra o Verdão é o primeiro de uma sequência de 5 partidas consecutivas num período de 15 dias, o que representa uma média aí de um duelo a cada 3 dias. Haja perna para aguentar um rojão desse aí. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Essa notícia agora é para os jovens de Fortaleza que querem se preparar para o Enem e para outros vestibulares. O Academia Enem da Prefeitura de Fortaleza abriu novas inscrições. Serão mais de 3.000 vagas nesta edição e apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, você fica sabendo como e onde concorrer. É bom correr, tá? Porque as vagas são por ordem de inscritos. Os alunos terão acesso às aulas virtuais, correção de redação, aulões presenciais também no ginásio Paulo Sarazate, simulado e material didático para auxiliar nos estudos. O PSB oficializou hoje o apoio à candidatura de Roberto Cláudio ao governo do Ceará. Roberto participou da convenção e disse ter ficado surpreso com a desfiliação de Isolda Sela do PDT. Segundo ele, havia um entendimento de qualquer um dos 4 pré-candidatos do partido, que apoiaria quem vencesse a escolha interna. Com as eleições se aproximando, o cenário político no Ceará começa a ser costurado pelos partidos. Nesta quarta-feira foi a vez do Partido Socialista Brasileiro apresentar os 28 candidatos a deputados estaduais e 23 federais que disputarão as eleições este ano. Durante o evento, o PSB também declarou apoio ao candidato do PDT ao governo do estado, Roberto Cláudio. O apoio do PSB à candidatura de Roberto Cláudio não foi uma surpresa. O presidente nacional do PDT já tinha dito que o apoio do PSB no Ceará estava garantido. Aqui na convenção, essa aliança só foi oficializada. Independentemente de quem fosse, o PSB estaria alinhado com o PDT aqui no estado do Ceará. E assim a gente vem mantendo e hoje nós vamos oficializar, através da convenção, essa união de forças para continuar o ciclo de desenvolvimento aqui no estado do Ceará. Roberto Cláudio participou da convenção e ressaltou a importância de ter o apoio do PSB nestas eleições. Eu tenho uma história pessoal com o PSB, eu fui filiado ao PSB, tenho um profundo respeito pela causa socialista brasileira e hoje essa manifestação de apoio do PSB, a nossa candidatura, nos dá muita alegria, muito entusiasmo. Roberto ainda comentou que ficou surpreso com a desfiliação da governadora Isolda Sela, do PDT, logo após não ter sido escolhida para ser a candidata do partido ao governo do estado nestas eleições. Havia uma compreensão de nós 4, eu, Isolda, Evandro e Mauro Filho,
que haveria um processo democrático longo, no caso foi de 10 meses, que poderia fortalecer a nossa vitalidade partidária como fortaleceu, que mexeria com a nossa militância nas mais diversas regiões do Estado, como aconteceu, e que ao final, independente do processo de escolha de quem fosse o candidato ou a candidata teria os apoios dos demais. Então, não posso deixar de manifestar a minha surpresa com o acontecido. O presidente do PDT no Ceará, deputado federal André Figueiredo, disse que Isolda tinha expectativa de ser escolhida e que quando isso não aconteceu, ela deu sinais de que deixaria o PDT. Sinais de uma decisão que efetivamente não lhe agradou, mas aos poucos nós vimos por algumas movimentações que realmente ela poderia sair do PDT, o que efetivamente ocorreu. Isso, claro, para a gente temos que lamentar, mas respeitar a decisão dela. Sobre o Senado, o PDT está correndo contra o tempo para apoiar um novo nome. Esperávamos efetivamente que pudéssemos ainda sentar para dialogar com o ex-governador Camilo. Ele seria o senador que nós gostaríamos de votar, temos todo o respeito por ele, mas as questões políticas levaram com que ele lançasse um candidato a governador e isso obrigatoriamente faz com que nós tenhamos também que lançar um candidato ao Senado. O que nós apenas colocamos de antemão é que esse candidato ao Senado, candidato ou candidata, será de algum partido que não esteja ainda na majoritária. Nós temos hoje o PDT com o candidato a governador, Roberto Cláudio, o PSD com o candidato ao vice, o ex-vice-governador Domingos Filho. O apoio do PSB nas eleições estaduais também era desejado pelo PT. O ex-governador Camilo Santana decidiu até adiar o encontro de tática eleitoral do PT para que os petistas tivessem mais tempo nas negociações. Por enquanto, tudo indica que o PT tem como apoiadores PCdoB, PV, MDB, PP e possivelmente o PSDB, apesar dos tucanos ainda não se mostrarem definidos para as eleições estaduais. Eu já havia conversado com o governador, ex-governador Camilo Santana, na última sexta-feira, através de telefone. Mantivemos um diálogo cordial, coloquei o nosso posicionamento, que havia sido definido através de uma reunião do diretório, por unanimidade, e se eu fizesse qualquer tipo de movimento para desfazer aquela reunião, eu não estaria praticando nada mais, nada menos do que o mesmo que a gente tem raiva, que a gente tem ojeriza, que é autoritarismo. Então, a gente tem que respeitar as decisões partidárias. O vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, do PSB, lamentou a quebra de alianças políticas importantes a essa altura do campeonato. Fui até o fim para defender uma aliança em torno de um projeto que tivesse um candidato que representasse esse projeto, que pudesse iniciar um novo ciclo de desenvolvimento no estado do Ceará. Infelizmente não foi possível, Temos hoje 2 candidaturas da base do governo. E o prefeito de Fortaleza, José Sarto, disse hoje durante a convenção do PSB que vai investigar supostas demissões de apoiadores de Roberto Cláudio na gestão da governadora Isolda Sela. A denúncia é feita por lideranças do PDT. Sarto classificou como métodos antigos, ultrapassados e arcaicos e totalmente condenáveis. Lembrou que a máquina pública é para servir ao povo e não para fazer politicagem. A Casa Civil foi procurada e disse que a informação sobre essa série de demissões não é verdadeira. Na volta do intervalo, o início da aplicação da 3ª dose da vacina contra a Covid nas crianças em Fortaleza. E por quê? Esse pássaro pequenininho de topete vermelho e do interior do Ceará foi notado pela modelo internacional Gisele Bündchen. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Amanhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real, no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Meu povo lindo, neste domingo, Riquezas do Ceará vai mostrar para você as riquezas do sertão de Sobral. Histórias de vaqueiro,
produção de chapéu de palha aqui em Pacujá, riquezas do açude de Araras em toda a região e um forrozinho gostoso em Varjota. É neste domingo, às 10 da manhã, aqui na nossa TV Cidade. Chama, Brasil! Riquezas do Ceará. Oferecimento. Ceará. Descubra essa alegria. Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Uma mulher acusada de homicídio aqui no Ceará foi presa em uma casa de prostituição em Teresina, no Piauí. As informações com Maria Eduarda Araújo. Na manhã desta quarta-feira, o 1º Distrito Policial deu cumprimento no centro de Teresina a um mandado de prisão em desfavor de Maria Osana de Lima Moreira, acusada de ter cometido um homicídio motivado por uma briga de bar no Ceará. Maria Osana foi localizada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil do Piauí em uma casa noturna no centro de Teresina, onde ela era gerente. Ela é acusada de ter matado uma outra mulher no ano de 2018 na cidade de Fortaleza, no Ceará. Nosso serviço de inteligência descobriu que ela encontrava-se foragida aqui em uma boate localizada no centro. Ela era gerente dessa boate. Ao descobrirmos, nós montamos essa operação hoje pela manhã e cumprimos esse mandado. Agora ela foi enviada à central de flagrantes, onde deverá passar por uma audiência de custódia e provavelmente será encaminhada ao sistema prisional piauiense. E os casos de Covid-19 em Fortaleza seguem em queda. Segundo as autoridades de saúde, após a capital atingir o pico da 4ª onda no início deste mês, a média de pessoas positivadas caiu 80% em relação já registrada há 2 semanas. As pessoas percebem a queda no número de casos de Covid-19. Antigamente a gente via, mas agora caiu mais um pouco. Os números de Covid-19 caíram, mas os outros casos, das arboviroses, dengues e chikungunya que aumentaram. Sim, eu levo muito passageiro contaminado, que eu pego no posto, nas UPAs, e eu vejo. Caiu muito, mas dengue, chikungunya aumentou. Os casos positivos de Covid-19 em Fortaleza caíram 7% entre os dias 19 e 25 de julho, quando comparados com a semana anterior, entre os dias 12 e 18 deste mês. O boletim epidemiológico aponta ainda que a média móvel de casos dos últimos 7 dias está 86% menor do que a registrada em 15 dias. Isso quer dizer que de 357 casos positivos, esse número caiu para 51. Este epidemiologista explica que o pico da 4ª onda já foi atingido. Hoje nós já podemos afirmar que passamos pelo pico dessa 4ª onda de casos. O pico provavelmente aconteceu no dia 1º de julho. Nós estamos numa trajetória descendente, muito dificilmente ela será revertida apenas com um fato novo, então nós estamos passando por essa 4ª onda. Nos últimos 7 dias também não houve confirmação de nenhum óbito. O último óbito confirmado, nós confirmamos agora retrospectivamente um óbito de um paciente nonagenário ocorrido no dia 29 de junho. O médico reforça também as medidas de prevenção para que Fortaleza continue neste cenário de queda. Nós precisamos aumentar a nossa cobertura vacinal, principalmente da primeira dose de reforço, que é a D3, e a D4 para pacientes agora já liberados a partir dos 18 anos.
Outro tema importante que eu gostaria de fazer um chamamento é que nós também iniciamos a vacinação para pacientes acima de 3 anos, entre 3 e 4 anos, né, que foi liberada muito recentemente pelo Ministério da Saúde, e também estamos vacinando essa faixa etária. E os cuidados, né, em áreas de aglomeração, ainda é necessário eventualmente o uso de máscaras em lugares fechados, nós continuamos recomendando todas as precauções possíveis. E Fortaleza vai começar a aplicar amanhã a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Assim como com as outras faixas etárias, a vacinação será por livre demanda, ou seja, sem a necessidade de agendamento. Podem receber a terceira dose crianças que foram vacinadas com a segunda dose há pelo menos 4 meses. Essa vacinação foi autorizada pela Anvisa e a Secretaria da Saúde do Estado reforça a necessidade de imunização em um momento epidemiológico com registros de casos mais graves nesse público. Ele é pequeno, preto, branco, com um exótico topete vermelho e um canto inconfundível. Já a fêmea é verde. Esse é o soldadinho do Araripe, um pássaro especial para todos nós, afinal, ele só existe aqui no Ceará. Mais especificamente ali na região do Cariri. Só que o soldadinho está ameaçado de extinção e preservar essa espécie começa com a preservação da natureza, missão que chamou a atenção da mais famosa top model brasileira. O soldadinho do Araripe é encontrado exclusivamente no entorno de nascentes da Chapada do Araripe, nos municípios de Crato, Barbalha e Missão Velha. Nesse oásis, no meio do sertão, o pássaro de pequeno porte foi descoberto em 1996. 26 anos depois, já está na lista de espécies ameaçadas de extinção. O biólogo Weber foi um dos pesquisadores que descobriram o soldadinho do Araripe. Esse pássaro é a única espécie exclusiva do estado do Ceará e só vive em 3 municípios, Crato, Barbalha e Missão Velha. A essência disso é que cabe primeiramente a nós o cuidado dela. Cuidado sobre essa espécie. A Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos, Aquasis, trabalha desde 2004 para manter viva a espécie. Paralelamente, a organização não governamental faz um trabalho de recuperação e manutenção de nascentes. A instituição é uma das 5 produtoras de água do município de Crato. O programa, pioneiro no Ceará, paga quem cuida das fontes, além de proporcionar manutenção e aumento no aporte de água. A gente sempre fala, vamos plantar água quando você planta uma árvore, não é? Porque ela dá umidade ao ambiente e essa umidade preserva essa água e daí a pouco ela com certeza vai aumentar sua capacidade de vazão. Isso é muito bom para o soldadinho e essa foi o casamento, assim, o objetivo nosso quando pensarmos nesse projeto, foi pensando na preservação e salvar o soldadinho do Araripe. Essa espécie depende de água, assim como nós, a espécie humana, também dependemos. Então, cuidar da água que vai proteger essa ave é cuidar da água que vai nos chegar até as nossas torneiras. Quem faz esse trabalho deve obedecer regras rígidas para a preservação das nascentes, como o reflorestamento no entorno das fontes. O Vicente é viveirista. As sementes e frutos das árvores que ele planta fazem parte do cardápio do soldadinho do Araripe, ave símbolo do programa Produtor de Água. Pau jangado é um deles, o toré. Isso são espécies aqui aqui da mata mesmo. Se não tiver essas árvores... Eles aparecem, né? Na Reserva Natural da Aquasis, são 2 áreas que totalizam mais de 100 hectares. Nas propriedades, existem 2 grandes nascentes, responsáveis pelo abastecimento de comunidades do entorno da Chapada. Aqui na propriedade, além das nascentes maiores com maior vazão, existem aproximadamente 10 nascentes pequenas, como essa aqui, que com o passar do tempo ficou completamente soterrada. Até pouco tempo, a água não corria por aqui. Mas hoje, a situação já é diferente. Nosso primeiro desafio agora, já que ela está vertendo, é fazê-la correr por essas calhas, essas telhas, e posteriormente nós vamos
começar a colocar as plantas ao lado dela, fazer um aterro e tentar fazer a renaturalização, fazer com que ela volte a ser um riachinho perene, que corra o ano inteiro e assim possa beneficiar as espécies ameaçadas, principalmente o pássaro conhecido como soldadinho do Araripe. O trabalho da ONG Aquasis chamou a atenção da modelo Gisele Bündchen. Em comemoração ao aniversário de 42 anos, a Musa das Passarelas fez o anúncio de uma doação para ajudar na preservação do soldadinho do Araripe. O ramo do trabalho dela é ligado à beleza, mas a beleza dela se torna maior ainda quando ela revela a sua sensibilidade em relação à proteção da natureza, à conservação do meio ambiente. O soldadinho do Araripe ele é um pássaro que também é muito belo, mas mais belo ainda se torna quando a gente percebe todo o significado que está por trás dele, que é justamente o fato da sobrevivência dele estar ligada à nossa qualidade de vida. O JC termina aqui. Uma boa noite para você. Excelente noite, até amanhã.